Senhoras e senhores, cidadãos, cidadãs, foi Maria, negócio claro da Zorra aqui, pronto. Senhoras e senhoritas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A sala é direcionada para os alunos do 8º ano do Colégio Anísia Freire. A disciplina é História e nós daremos continuidade ao capítulo 11, que tratamos sobre as revoluções da Bahia e de Pernambuco. Beleza? Beleza. Pega o livro didático com vocês, abre aí na página 120, tá? Que a gente vai começar a falar sobre os desdobramentos da Revolução Pernambucana, algumas questões que rolaram, que não rolaram, que aconteceu, que deixou de acontecer e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que o quê? A Revolução Pernambucana, assim como a Revolta dos Alfaiates, a Revolta dos Búzios ou a Conjuração Baiana, assim como a Conjuração Mineira, que a gente já tinha falado em outro momento, todos eles tiveram influência das ideias iluministas que surgiram na Europa lá por volta de 1740, 1750, que acabou culminando na própria Revolução Francesa de 1789. Isso vai influenciar, que é o mesmo ano até da Conjuração Mineira, né? Isso vai influenciar em todos esses movimentos que ocorreram no Brasil em busca de autonomia, em busca de independência. Ainda mais que, em diversos momentos, a população começou a se revoltar contra a coroa portuguesa, que estava simplesmente tacando-lhe a porrada em cima do povo brasileiro, em cima do povo brasileiro, porque cada vez mais se cobrava mais impostos, cada vez mais se pressionava a economia local, porque eles precisavam, a gente aqui precisava dar boa vida para os portugueses. Rebanho de burguês safado. É verdade? É verdade. E aí o que é que rolava? É importante a gente falar, voltando ao que a gente já tinha falado na aula anterior, que dentro da Revolução Pernambucana existiu uma presença muito forte da aristocracia, aquele povo meio tido a besta lá de Pernambuco, que era dona do Bambá, que eram donos dos grandes latifúndios, de grandes terrenos, territórios lá dentro das capitanias hereditárias. Tá? O que é que essa galera estava querendo? Uma separação do Nordeste do Brasil, né? Do restante do Brasil. Queriam fundar aqui no Nordeste uma nova república. Afinal de contas, eles sabiam que quando chegasse em 2018, o povo do restante do país ia acabar elegendo o Bolsonaro, né? E aí o que é que a galera quis assim? Fala assim, tem que ver isso daí, tá ok? Nada. Aqui no Nordeste era companheiros e companheiras. Não. Enfim, tem nada a ver isso. É o professor que tá meio maluco mesmo. Mas enfim, é importante a gente falar que beleza, teve influência da aristocracia, a galera que tinha dinheiro, dono de diversos latifúndios, diversos engenhos, diversas fazendas aqui no Nordeste, eles queriam esse processo de independência, queriam essa liberdade. Só que era uma liberdade meio assim, né? Liberdade, não, era uma liberdade, né? Para eles uma autonomia política, uma autonomia econômica, para que eles pudessem comercializar com quem eles quisessem e entendessem dentro dos portos, sem precisar que tudo que eles produzissem precisassem passar primeiro por Portugal ou então terem que pagar impostos ou pedágios a Portugal. Né? Então, vamos querer autonomia porque esse negócio não pode gerar dessa forma aí não. Entretanto, a aristocracia era muito safada, rebanho de safadinho. O que é que eles fizeram? Eles queriam essa separação, mas uma coisa que era importante e que teve inclusive participação dessa parte da população nas lutas pela liberdade e pela independência do nosso querido e amado país, os aristocratas eles eram contra a abolição da escravidão. Como é que pode isso daí? Os caras querem autonomia, querem separação, esse se desvincular de Portugal, mas
manter a ideia de escravidão aí, porque, pô, a gente quer a liberdade do povo, mas assim, uma liberdade nem tão liberdade assim, né? Afinal de contas, não tô afim de pagar caro aí por essa mão de obra aí, não. Vamos manter a escravidão, que é um negócio legal, né? Pegou a galera, veio da África, assim, de boa, pra trabalhar. Que alguns estão morrendo, morre. Beleza. Bobagem, a gente troca, compra outro escravo, né? Tá tranquilo. Não pode ser assim não, galera. Só tacar pau nesse povo. Mas enfim, os desdobramentos da Revolução, página 120. As notícias de que tramavam a conspiração em Recife se espalharam. Após algumas denúncias, o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos suspeitos. O governador de Pernambuco, que foi um carinha chamado Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Era o Pinto Montenegro. Pinto, o Caetano, né, de Pinto de Miranda Montenegro, ele ordenou a prisão dos suspeitos. E aí a gente sabe, ó, o que rolou lá na Conjuração Mineira, o que rolou também na Revolta dos Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana. Ficou a galera, ó, que deu com a língua nos dentes. Chega assim e fala assim, oi, galera tá querendo derrubar seu governo aí, meu irmão. Tá querendo derrubar seu governo. Fique de olho, porque senão você vai, ó, ser morto, né? Vai perder o seu poder. Vai acabar, ó, lutando, né? Ter muitas batalhas, né? Ok, você entendeu, né? Enfim. E aí, então, o governador, o Pinto, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ele mandou prender os suspeitos. Galera que estava organizando essa revolução aí, porque não pode revoltar contra o governo. E aí, em 6 de março de 1817, um deles, o capitão José de Barros Lima, um desses revoltosos, um desses caras que era suspeito, né, que teve a ordem de prisão decretada, ele, chamado também de Leão Coroado. Leão Coroado, gente. Desculpa, me empolguei. Matou o oficial português encarregado de prendê-lo. Ele matou um carinha chamado... Pera aí, deixa eu encontrar aqui. Barbosa de Castro. Reagiu à voz de prisão do Barbosa. Barbosinha. Chegou lá, Barbosinha. Olhe, vem cá, Leão Coroado. Tô sabendo aí que você não sabe nem rugir direito. Aí o Leão Coroado virou, nos topou, falou assim, ó, sou pernambucano, tenho de cá minha peixeira, vou tacar-lhe a porrada, arrancar sua cabeça, sua goela, pra te arrancar do bucho, furar seu bucho aí, pra sair sangue até de sua venta, seu sacana. E aí foi o quê? O Leão Coroado matou o Barbosa de Castro, o comandante Barbosa de Castro, que era o comandante responsável pela prisão dele. O governador que tinha mandado o Barbosa de Castro ir lá prender o Leão Coroado, o José de Barros Lima. E aí o que é que foi que rolou depois? Depois da morte desse oficial português, que estava encarregado de prendê-lo, isso acabou motivando os soldados que estavam junto com Barros Lima, motivou os soldados a iniciar a luta contra o governo. Isso acabou mobilizando as camadas médias e populares da sociedade local. A galera começou a ver assim, porra, meu irmão, o Leão Coroado rugiu mais alto aí, Simba e tal, e aí derrotou Mufasa, velho. Tacou-lhe porrada em Mufasa. Isso é outro filme, foi mal. E aí, tipo, a galera viu que o capitão Barros Lima, Leão Coroado, que estava junto deles, junto dessa galera revoltosa, junto desses rebeldes, matou um comandante que era ligado ao governo. Isso insuflou ainda mais, inflamou ainda mais a galera que estava na revolta já, e falou assim, porra,
a gente tem chance de derrubar esse governo. É isso aí que a gente vai fazer. E aí, então, teve essa mobilização das camadas médias e populares da sociedade local. Os rebeldes, eles conseguiram prender o governador, que é o governador, o Pinto Montenegro. Prenderam Caetano Pinto de Miranda Montenegro lá no Forte do Brum, lá em Pernambuco. E aí, tipo, o governador tava lá no desespero, eita porra, pra onde eu vou, me lenhei. Foi rendido e falou assim, olha, ou você bota seu rabo entre as pernas e sai fugido daqui de Pernambuco, ou então a gente vai dar pipoco em sua cara, seu mal acabado, seu mal assombrado. Aí o cara, ó, vazou pro Rio de Janeiro. Foi atrás da família real lá, com medo, né? Ai, meu Deus do céu, eles vão me matar. Ela desgrama, fudeu, Leão. Correu, foi exilado lá no Rio de Janeiro e os rebeldes tomaram o poder em Pernambuco. Assim se formou em Recife um governo revolucionário que adotou o regime republicano. Porra, é isso aí. Coroa portuguesa, momentaneamente, pelo menos, tinha perdido o poder em Pernambuco, porque o Pinto Montenegro, o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, era um... tá chovendo. Era um governador que tinha sido colocado lá, através das capitanias hereditárias, pelo próprio governo português, pela coroa portuguesa. Então, quando os rebeldes pernambucanos eles tomaram o poder do governo, do governador, eles fizeram temporariamente essa mudança do regime monárquico para um regime efetivamente republicano, né? Então ele adotou esse regime republicano, concedeu liberdade comercial. Ó, lembra que eles estavam reclamando assim, porra, a gente precisa, para poder vender nossos produtos, tem que passar primeiro na mão dos portugueses para depois ir para qualquer outro lugar. Ou então qualquer coisa que a gente produza, a gente tem que pagar tributo, tem que pagar imposto para Portugal. Aquele rebanho de burguês safado que tá tudo lá no Rio de Janeiro, comendo do bom e do melhor, com as pernas pro ar, tomando banho de praia lá em Copacabana, em Ipanema, tá? Enquanto que a gente está se lendo de trabalhar aqui para poder dar boa vida para eles. Não, meu irmão, não é bem assim que as coisas acontecem, não. Aqui é Pernambuco, aqui é Nordeste, rapaz. Aqui a gente come cuscuz com charque, meu irmão. Ah, tá pensando o quê? E aí então eles deram liberdade, concederam essa liberdade comercial, desvinculando de Portugal. Concederam liberdade religiosa também e de imprensa. Não era mais controlado pelos portugueses. Mas, claro, a aristocracia burguês safado existente ainda aqui no Nordeste, lá em Pernambuco, não aboliu formalmente a escravidão. Manteve assim, por debaixo dos panos, assim, não, ó, da escravidão um dia, quem sabe, a gente acaba com esse mal da nossa sociedade, mas por enquanto é necessário, tá? A gente vai deixar assim, ó, os pobres coitados escravos, eles vão fazer o que da vida? Vão ficar aqui escravo ainda, tá? Ô, coitado. Mas enfim, não aboliram então a zorra da escravidão. Uma constituição começou a ser elaborada enquanto os rebeldes faziam contato com Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, esperando adesão ao movimento. Olha a ideia da criação de república em todo o Nordeste, formando as capitanias hereditárias ali, toda a região do Nordeste, transformar numa república, transformar basicamente num novo país completamente desvinculado da coroa portuguesa. Eles tiveram essa ideia e estavam mantendo contato com outros rebeldes, outros grupos de rebeldes dentro desses estados. Um dos líderes do movimento e também integrante do governo revolucionário foi o comerciante Domingos Martins, capixaba de nascimento, que vivera na Europa e voltara para o Brasil, influenciado pelas ideias, claro, como sempre, iluministas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, que tem lá na bandeira é o lema da bandeira francesa, né?
Outros líderes proeminentes foram Padre Pedro de Souza Tenório, olha, Padre Pedro, né? Padre Pedro de Souza Tenório, humanista convicto, e o capitão, claro, José de Barros Lima, que é o leão coroado, né? Por sua coragem e determinação na luta revolucionária. A repressão ao movimento foi organizada e os governos locais receberam reforços do Rio de Janeiro para impedir o avanço dos rebeldes. Claro, eles não iam deixar barato. A coroa portuguesa começou a juntar o exército dela, falando assim, olha, vão tomar de volta essa região aí, não pode deixar na mão dessa galera pernambucana não, que os caras estão com a faca no dente, velho. Oxente, cuscuz com charque dá uma sustância da porra, a gente tem que acabar isso deles. Pernambuco, então, acabou sendo cercado por terra e pelo mar. E em 19 de maio de 1817, ou seja, só 2 meses depois, né, tropas a serviço da metrópole de Portugal, da coroa portuguesa, recuperaram o governo de Recife. Então, Pernambuco conseguiu ser independente por mais ou menos 2 meses e meio. Só que aí depois, claro, a força militar que tinha junto à coroa portuguesa, os rebanhos de paga-pau que tinha lá de Portugal, né? Fala assim, negócio de Brasil, de liberdade, meu irmão. Negócio de pobre ter vez aqui, tem que ser tudo vinculado lá, subserviente ao governo de fora. E aí então essas tropas a serviço da metrópole acabaram recuperando o governo de Recife. Os membros mais atuantes do movimento foram julgados e, claro, condenados à morte. Centenas de pessoas foram presas. A galera que, ainda que não fossem os cabeças do movimento, mas aquelas pessoas que tiveram uma participação bem forte na luta, né? Muitas delas acabaram morrendo em razão dos maus tratos na prisão. Tortura! A repressão à Revolução Pernambucana, também conhecida por Revolução dos Padres, foi um massacre. A Primeira República Brasileira teve breve duração, apenas 75 dias. Inclusive, olha que interessante, ó, esse trechinho que fala assim na imagem da Bênção dos Bandeiras da Revolução de 1817, do Antônio Parreiras, diz o seguinte: os revolucionários pernambucanos criaram a bandeira para a República que proclamaram. Após um século da Revolução, então, cá no ano de 1917, 1920, mais ou menos, Pernambuco adotou como bandeira oficial do Estado aquela bandeira que a galera da Revolução Pernambucana, da Revolução dos Padres, fizeram. Que massa, né? Então, até hoje, a bandeira de Pernambuco, claro, já agora no século XX, escolhida agora no século XX, é uma bandeira que faz alusão, que traz a ideia sobre essa luta da Revolução dos Padres, a luta da Revolução Pernambucana, no momento que, desse período de 75 dias, que tivemos em Pernambuco a Primeira República Brasileira. Os caras foram pioneiros nessa liberdade. Por isso que nordestino é tão arretado assim, ó. Virar no estopor aí, né? Povo sulista aí que vota em gente que passa 30 anos no Congresso e não faz zorra nenhuma. Enfim, o governo revolucionário. O governo provisório, formado pela elite colonial, pretendia ser o representante de todos esses grupos, de todos os grupos. Aí é o que eu falei, ó. Mas essa abrangência não incluía quem? Os escravos. Apesar dos líderes da Revolução falarem o tempo todo sobre a liberdade. Era uma liberdade meia boca, né? Liberdade, não, liberdade. É liberdade, sim. Pá, uma liberdadezinha. Mas nem tanto. Entendeu? Para eles, liberdade significava, basicamente, o fim do domínio português e a independência. Se não da colônia, pelo menos do Nordeste, né?
Se não podia ter independência do Brasil inteiro, vamos ter pelo menos aqui da galera do Nordeste. Pai, a gente já não podia estar livre desse povo aí do Sul, Sudeste, né, velho? Essa galera que votou em Bolsonaro. Isso porque o movimento se estendeu a outras províncias da região, atingindo Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, tá? Essa galera toda aqui do Nordeste. Buscando romper com o passado de exploração e opressão, os patriotas pernambucanos quiseram também fazer uma revolução nos modos e maneiras de se relacionarem com as pessoas, pretendendo nelas incutir o sentimento de igualdade, ainda que restrito aos homens brancos. Já é tudo igual. Vocês já viram rave? Rave é todo mundo igual, velho. Os brancos, tudo reunido assim. Festa, baladinha top hétero. Aquela galera tudo branca, do cabelo liso, do óculos escuro assim. É tudo igual, tudo a mesma cara. Véi, pelo amor de Deus. E aí então, o que é que eles queriam? Incutir na sociedade, levar esse sentimento da galera, ou levar para toda essa galera o sentimento de igualdade, ainda que restrito aos homens brancos. Isso me lembra, inclusive, uma música do Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, uma banda de lá do Sul, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, de lá de Porto Alegre. A banda Engenheiros do Havaí tem uma música que eles cantam assim: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Isso vale para diversas questões que a gente pode trazer essa discussão, tanto para a sala de aula quanto para a nossa vida, né? A gente enxerga essa ideia muito bem sobre todos. A nossa própria legislação, a nossa própria Constituição traz essa ideia de igualdade, mas a gente sabe que essa igualdade, essa liberdade é algo muito relativo. Então, quando a gente pega esse trecho de todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, que é assim, uns mais iguais que os outros, é uma música dos Engenheiros do Havaí, mas é baseado numa refrão, numa citação do George Orwell, que é aquele autor do livro Revolução dos Bichos, de 1985, se eu não me engano. Revolução dos Bichos. 1984, o livro Revolução dos Bichos. Cheguei perto. E aí o Engenheiros do Havaí, ele colocou na música deles, cantando justamente isso. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Justamente trazendo essa ideia a respeito de igualdade, de liberdade, que nem todo mundo vai ter a mesma igualdade, né? Nem todo mundo tem a mesma liberdade. Ainda que a nossa legislação coloque todo mundo dentro do mesmo balaio, a gente sabe que não é bem assim, né? Afinal de contas, a comunidade LGBT sofre, a comunidade negra sofre, as mulheres sofrem. Quem é que acaba recebendo mais privilégios é o homem branco, rico, hétero. Então, que zorra de sociedade igualitária é essa? Em que se privilegia somente esses mesmos caras de sempre? É só ver aí dentro da nossa política, em que mais de 90% dos representantes do país no Congresso é de homens brancos, ricos, teoricamente héteros, né? Pelo menos autoafirmados héteros. Pouca gente negra, poucas mulheres fazendo parte do nosso Congresso, fazendo parte do Senado. E quando ganha a presidência, sofre perseguição da forma que a Dilma Rousseff sofreu, né? Fez besteira lá no poder? Fez. Não foi uma pessoa muito bem articulada dentro do jogo político. Isso é fato. Mas acabou sofrendo perseguição e muitas vezes por conta do próprio machismo da sociedade, que enxergava ela de forma preconceituosa. Quem não lembra lá
na Copa de 2014, né, um estádio inteiro gritando: "Ei, Dilma, vai tomar banho", né? Aí o atual presidente, acontece o quê? A menina lá, Carol Solberg, no jogo de vôlei de praia, venceram a partida, foram campeãs, a menina gritou um fora Bolsonaro, sofreu advertência da Confederação Brasileira de Vôlei. 2 pesos, 2 medidas. Vocês veem como é que funciona essa questão na nossa sociedade? A quem eles estão privilegiando o tempo todo? Os caras roubam, matam, fazem isso, fazem aquilo e tal. Quem não lembra, quer dizer, talvez vocês não lembrem, mas eu lembro muito bem, o filho de Eike Batista. Eike Batista era um dos caras, chegou a ser um dos caras mais ricos do país. Teve um filho dele chamado Thor Batista, que estava andando com o carrão dele importado em alta velocidade e atropelou um rapaz, um pedreiro, um pintor, que estava andando de bicicleta no acostamento. Ou seja, não estava nem na pista, estava no acostamento. O filho, branco, rico, lá do Eike Batista, o Thor Batista, atropelou o cara, matou, foi preso. Agora pensem, eu, preto, pobre, filho de uma professora, se eu de repente passasse com minha bicicleta em cima do pé de alguém, eu ia ser preso, jogado na cadeia, jogar a chave fora. Se aqui no Brasil tivesse pena de morte, até cadeira elétrica o povo ia querer mandar pra mim. Então, nossa sociedade é realmente igualitária? Não, né? Só se você for branco, rico, cis, hétero, então. Se é preto, se é LGBT, se é mulher, todo mundo se lembra. Mas enfim, voltando aqui. O que é que eles pretendiam? Então, buscando romper com o passado de exploração e opressão, os patriotas pernambucanos quiseram também fazer uma revolução nos modos e maneira de se relacionarem com as pessoas, pretendendo nelas incutir esse sentimento de igualdade, ainda que restrito aos homens brancos. O comerciante francês Tolenari, que entre 1816 e 1818 esteve em Pernambuco, fez as seguintes observações a respeito dessa questão em específico em seu livro Notas Dominicais. Em lugar de vossa mercê, diga-se vós. Não é voz tipo, só tá a voz, não. Vós, eu, tu, eles, nós, vós, eles, tá vendo? Vós. Vós, simplesmente, em lugar de senhor, é-se interpelado pela palavra patriota, o que equivale a cidadão e ao tratamento de tu. Tu. Eu, tu, ele, tá? Tu. Ok, viu, gente? Tu. Já pensou? Ao invés de não, porque o Senhor está aqui para dialogar a respeito do que? O patriota está aqui para dialogar a respeito de que? Tu estás aqui para dialogar a respeito de qual assunto? Patriota. Gente, chega, tomei nojo dessa palavra de patriota. Mesma coisa do povo usando camisa da seleção brasileira, para mim dá vontade de dar um tapa na cara. Enfim, mentira que eu não sou uma pessoa violenta, não. Esses novos modos vão ser absorvidos também pelas camadas mais humildes da população. Mentira! O que vai causar indignação entre os mais ricos. Havia também, entre essa elite, o medo de uma possível repetição da revolução de escravos ocorridas no Haiti. Lembra que eu já falei sobre a participação dessa população negra na luta pela liberdade dos haitianos, que foi basicamente a única revolução dentro da América Latina, que teve prioritariamente entre os seus líderes a presença de negros,
de pessoas negras escravizadas ou descendentes de escravos, descendentes da população negra africana que foi escravizada e trazida para cá, para a América Latina. Tá? Então, esse acabava sendo mais um medo existente dentro da aristocracia pernambucana, dentro dos líderes dessa Revolução Pernambucana, que estavam muito mais preocupados em manter o seu papel de elite dentro dessa nova república que eles buscavam formar, que eles buscavam fundar, né? Então, opa, quero manter os meus privilégios aqui também. Então, havia esse medo entre a elite de uma possível repetição da Revolução de Escravos ocorridas no Haiti por conta da repercussão entre a população mais pobre das ideias liberais da Revolução. Tá vendo aí? Então, como sempre, você acha que os mais ricos eles vão querer que os mais pobres alcancem um mínimo de possibilidade na vida deles? É que nem essas discussões a respeito de universidade, né? Que tipo assim, porque hoje em dia o filho do pobre também frequenta a universidade. Aí as elites chegam e sempre dão um jeito de querer burlar isso daí, de falar, opa, não, peraí, pra que pobre vai querer entrar em universidade? Pra que ele vai querer diploma? Pobre tem mais é que se lenhar, tem mais é que trabalhar para ser mão de obra, para pegar pesado, tem que ser peão, negócio de estudar, de trabalhar a questão de intelectualidade, zorra nenhuma. Tem que ser peão de obra, de pegar, de carregar cimento, porque pobre, preto principalmente, tem que fazer esse tipo de coisa. Não, não, não. Absolutamente não. Mas é um pensamento das elites que infelizmente existe até hoje, de que a educação ela não pode ser para os pobres. Por que a educação pública é tão defasada? Por que a educação pública é tão ruim? Porque o governo, que é formado por pessoas da elite, não querem que a população pobre tenha conhecimento, tenha consciência de classe, tenha ideia do poder deles enquanto povo. Afinal, é muito mais fácil você manter uma massa de manobra se você controla o conhecimento deles, se vocês impedem que eles tenham acesso ao conhecimento. Então, vocês percebem, as elites costumam fazer isso. Foi assim aqui em Pernambuco, lá em 1817, lá em os anos 1800, como é agora em 2020. Então, era um medo das elites de que a população pobre, nesse caso aqui simbolizado pelos escravos, eles tivessem acesso às informações, tivessem acesso às ideias que pudessem fazer com que eles lutassem pela sua própria liberdade, sua própria autonomia. E, para finalizar, baseado nessa foto aí, que é o livro de aço dos heróis e das heroínas da pátria, os nomes dos heróis da Conjuração Baiana de 1798 e da Revolução Pernambucana de 1817 estão gravados no livro dos heróis e heroínas da pátria, um livro comemorativo com páginas de aço que fica exposto em um dos pavilhões da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ocupado agora por aqueles ratos que estão no poder. Enfim, finalizamos a nossa matéria de hoje. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau. Adeus, meninos e meninas. Tchau, boa noite.